Pronto. Vamos recomeçar mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o dia a dia de vocês. Meu nome é Isabela Camargo, obrigada Cláudia, RS Melo, por voltarem aqui para a nossa conversa. Hoje eu vou falar sobre o valor da nossa hora. Nós vamos conversar com o Thiago Godoy, que é mestre em educação financeira e vai poder nos explicar como nós podemos viver melhor, honrando o nosso dinheiro, afinal nós trocamos nossas horas de vida por um salário, né, por um cachê, por um retorno financeiro. Então é fundamental a gente saber o valor da nossa hora. Vamos ver se agora o som está melhor? Eu acho que agora tá. Os dois de Agora foi. fone, não Os dois de é? fone direitinho, né? Deu certo. É Pronto. assim Então, mesmo. olha, imprevistos acontecem, né, Ti? Inclusive financeiro. Santo de casa não faz milagre, né? Que dizem Tudo também. bem. Olha só, Cíntia está aqui, Leandro, enfim, todos sejam muito bem-vindos. Envie corações para que esse assunto chegue ao maior número de pessoas. Se quiserem também aqui, ó, envie esse aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel, indiquem esse assunto para pelo menos 3 pessoas. E se tiverem alguma pergunta para o Tiago, coloquem aqui nesta caixinha com esse pontinho de interrogação que durante a nossa conversa eu vou colocando as perguntas de vocês. Senão não faz sentido essa nossa prosa, tá certo? Ti, então vamos Sim. lá. Eu vou pegar aqui essa situação que aconteceu conosco. Imprevistos acontecem. E quanto Uhum. mais tranquilidade nós tivermos, melhor a gente resolve tudo e toca o barco. Na vida financeira, como é que a gente faz isso com os imprevistos, com as crises que podem acontecer, como a gente está vivendo com a Covid? É, por mais que a gente planeje, né, as coisas não vão acontecer exatamente como a gente planejou. Isso é um primeiro ponto, né? E as pessoas às vezes costumam ir para o lado, ficar muito ansiosas, né? Porque planejam e acham que tem que dar exatamente do jeito que planejaram. Então, assim, o objetivo do planejamento financeiro, o objetivo principal da construção de uma reserva de emergência, por exemplo, é você se preparar para o que você não sabe o que vai acontecer, né? Que são os imprevistos. Para que isso seja feito, a pessoa tem que minimamente entender qual que é a renda dela. E esse cálculo ele não é tão óbvio. Tá? Mesmo para quem é assalariado, tem um salário fixo, essa conta não é tão óbvia. As pessoas costumam, e as pesquisas mostram que as pessoas costumam sempre achar que ganham mais do que ganham no fim do mês. E costumam achar que gastam menos do que gastam. Então essa conta não fecha. O primeiro passo é entender, tá, quanto eu ganho? Se a pessoa é autônoma, então, se ela tem um negócio próprio, ou se ela trabalha, né, como autônoma, mais importante ainda, porque aí o salário, né, o rendimento é variável. Então é entender quanto você ganha. E aí, às vezes vem gente perguntar assim, mas eu sou médico, advogado, tenho uma renda variável, como é que eu calculo? E aí, nesse caso em específico, eu já vou fazer um parêntese só aqui, você pega, né, você pega todos os seus rendimentos do ano, né, os 12 meses, quanto você recebeu, você corta os 2 meses que você ganhou mais e divide o rendimento por 10. Faz sentido? Isso é quanto você ganha Repete, por mês. repete, por favor. Você ganhou 12 meses. Você quer saber mais ou menos para você se preparar, né? Para você saber, poxa, eu tenho um variável, eu sou um profissional liberal, eu tenho um salário variável. O ideal é que você pegue os seus 12 meses, some o ano passado inteiro, daqui para o ano passado, e você soma todos os meses quanto você recebeu de fato. Né? Pega tudo aquilo ali que entrou no seu banco e tal, você somou tudo. Né? Você vai tirar os 2 meses com mais rendimento. Os 2 meses que você ganhou melhor, porque eles não estão na média, entendeu? Você ganhou mais. Você tira esses 2 meses, soma os 10 meses que você recebeu e divide por 10. Então, isso é a média para baixo de quanto você ganha. Só um parênteses prático para quem quiser experimentar, calcular o rendimento. Mas o que é mais importante disso? Tenha a clareza de quanto você ganha por mês, primeiro. E um segundo passo, também muito importante, tenha clareza de quanto você gasta por mês.
E aí, quais são os seus custos mais altos? A gente se prende muito, tem um viés comportamental nosso, cognitivo, no nosso cérebro, que a economia comportamental estuda, que chama contas mentais. Basicamente, as contas mentais são, nós fazemos conta de cabeça e essas contas sempre são erradas para baixo. A gente sempre subestima os nossos gastos. É verdade. Então, a gente se apega, eu gastei isso em aluguel, isso em prestação de carro, isso em, sei lá, financiamento, e os pequenos gastos, eles não são contados. Então, esse exercício de fazer a conta, de realmente saber quanto que gasta, é essencial para que a pessoa possa, então, a partir daí se planejar. Porque ela descobre assim, poxa, eu estou gastando mais do que eu ganho, ou eu estou gastando tudo que eu ganho, não está sobrando. Né? E aí, daí sim, agora que eu sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, vou começar a cortar. Sim. Faz sentido? Faz, total. Agora, eu estou olhando aqui os comentários, então deixa eu fazer uma pergunta, aliás, um comentário antes da próxima pergunta. Eu percebo que muita gente bate o pezinho, né, que não tem nem coragem de olhar o extrato, que não tem coragem de fazer, né, o famoso crédito e débito, quanto entrou, quanto saiu, e aí não tem como, né, reclamar do salário, do rendimento, né, para quem é o trabalhador autônomo. E a Ana Paula está dizendo aqui, né, anoto todos os gastos, até o lanchinho. Depois que comecei a fazer isso, consegui me controlar absurdamente. Ó, aplausos digitais para você, Ana Paula. É isso mesmo. Agora, Ti, você comentou sobre um cálculo para a gente entender o rendimento mensal. Mas eu queria ainda entender como nós podemos entender o valor da nossa hora diário. Né? A nossa hora mesmo, porque senão também eu posso correr o risco de, como você falou, pensar no meu valor mensal, mas sem entender por dia quanto eu estou recebendo pelas horas que eu trabalho. Certo. Esse é um, assim, do que a gente está falando aqui no fim das contas, né? É de você encarar o seu dinheiro. É isso que eu falo, que acho que muita gente acorda, assim, encara o seu dinheiro. Você estava falando antes, assim, muita gente diz, eu nem quero olhar minha fatura no cartão de crédito. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Nem quero ver minha fatura no cartão de crédito. Eu já quis fugir da fatura. Bem, eu ia falar isso, mas não quis ser indelicado. Mas muita gente é assim. E quem está pensando aqui nisso agora, é normal isso, tá? Eu posso dizer que eu trabalho com isso há muito tempo. É normal que as pessoas negligenciem a renda e os gastos delas. Elas não olhem, não quero nem olhar para quanto eu gastei no meu cartão. Nem olho quanto que eu ganho, porque eu ganho muito pouco. E esse eu ganho muito pouco, eu já escutei de gente que ganha realmente muito pouco, mas eu já escutei de gente que ganha muito. Essa frase. Então não é tanto assim no valor nominal, né, no valor real, mas é mais o quanto que a pessoa encara a bagaça, encara o dinheiro dela, que é assim, cara, eu tenho meu trabalho, eu trabalho 8, 10, 12 horas por dia para ganhar dinheiro, eu tenho tenho meus rendimentos, tenho meus gastos, minhas contas e tudo mais. E aí, respondendo a sua pergunta, né, poxa, quanto que eu ganho por dia? Quanto que eu ganho por hora? Eu passo o tempo inteiro, né, fazendo o que eu faço, porque eu faço o que eu faço, e para pagar conta, para pagar boleto, o que eu estou fazendo do meu tempo? Né? Acho que entrando mais nesse assunto nosso. Né? E pouca gente se atenta, e a Sussu colocou aqui muito bem, né, que primeiro você tem que se pagar, você tem que realmente ter responsabilidade, tem que ter, e não é apego ao seu dinheiro, porque isso também é prejudicial, mas ter responsabilidade e respeito por ele. Que é o seu tempo que está ali, é a sua energia, a sua saúde que está ali. Se você não respeitar isso, independentemente de quanto você ganhe, você vai ter um desequilíbrio. Então, realmente, o papo aqui cara, eu ganho isso, então eu vou me adequar para viver tranquilo com o que eu consigo, né, viver e ter sempre 10, 20%, isso é muito pessoal, tá? Eu não falo muito em porcentagens, mas sempre criar o hábito de poupar. Esse é o primeiro passo. Poupar todo mês é como se poupar fosse uma conta fixa que você tem. Você não paga conta de luz, de água, de não sei o quê.
poupar é uma conta. Então você fala assim, cara, eu ganho 1.000, 100 vai para poupar. Eu ganho 10.000, 1.000 vai para poupar. Porque isso é uma conta que você tem que respeitar, como se fosse uma conta do cara que te cobra lá a internet. Sim, sim. Até porque, como você disse, se a gente paga pelas contas de consumo, depois, se eu não pensar então em fazer uma reserva para mim, provavelmente vem o estresse. E a gente sabe que o estresse, por longos períodos, é a origem de muitos problemas de saúde. Então, veja, o que a gente está conversando aqui, gente, com muito carinho, é que se nós não pensarmos no nosso dinheiro, mas de uma maneira bem humana, voltando, sabe, alguns passos antes de falar em investimento, nada disso, nós não vamos falar sobre isso. Nós precisamos entender que nós trocamos nossas horas de vida, ou seja, nossa saúde, por um dinheiro, por um valor, por um salário, para quem é autônomo, de repente, né, um prestador de serviço por um cachê, enfim. Então é muito importante a gente ter consciência disso, que sempre é uma troca. A Sussu está Uhum. dizendo aqui, né, que, deixa eu ver, quem se programa jamais se aperta. Então, você falou uma coisa muito interessante, Ti, que quem se planeja não significa que tudo vai sair exatamente como pensou, mas terá um pouco mais de alívio quando algum imprevisto aparecer, não é? E aí eu quero já colocar aqui a pergunta da Jane. Devemos fazer reserva de emergência com dívida? Como é possível? Primeiro pague a sua dívida, porque a dívida vai incluir uma coisa que chama juros. Você está pagando juros ali. E normalmente os juros que você paga da dívida, ele é alto. Então, e aí, claro, só para também ficar bem claro, o sentido de dívida que eu estou falando aqui é uma dívida que você tem, está rodando juros, né? Que você está pagando juros para o banco. Não é, por exemplo, se você estivesse financiando, o financiamento é diferente. Teoricamente é uma dívida também, mas é diferente o financiamento, né? Se você tem um financiamento de um imóvel, de um carro, de um bem, de alguma coisa, e você está adequado lá, a parcela que você paga está ok com a sua renda, o ideal é que você pague esse financiamento e ainda consiga ter uma parte para poupar, para fazer, né, para investir, para poder fazer a reserva de emergência. Agora, se você se endividou, se você está negativo, pague a sua dívida primeiro, renegocie a sua dívida com o credor, né, com quem está te cobrando ali, e zera a conta, e aí sim, vai fazer uma reserva de emergência, se planeje para fazer uma reserva de emergência. O que não dá para acontecer é que, né, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, usando o limite do cheque especial do banco como renda. Isso acontece muito. É, A pessoa ganha um salário, o salário não vai até o final do mês, ela, né, gasta mais do que ela ganha, e aí ela usa aquela reserva ali, quer dizer, reserva, aquela, né, o cheque especial que não é dinheiro dela, né, é dinheiro do banco, tem um juros altíssimo, é um juros absurdo, inclusive, e a pessoa usa como renda. é curioso você falar isso. Eu estou vendo aqui comentários incríveis. Aliás, muito obrigada pela participação de todos. Quero só destacar aqui a presença da A Regina. Andréia, 2017, Andréia, muito obrigada por estar aqui. Brechó querida, Chique da Carol também, outra querida do Nordeste que está sempre acompanhando aqui as minhas entrevistas. Ti, antes da gente falar sobre a psicologia do dinheiro, ou seja, o que está por trás, né, desses nossos uhum, impulsos, eu percebo que por muitas pessoas estarem cansadas, estão tristes, de repente, pelo modelo de vida que estão levando, elas acabam entrando em compras que são mais para compensar um vazio, um buraco, uma dor, do que por necessidade. E aí depois vira uma coisa muito louca, né? Porque a pessoa está trabalhando muito, aí ela compra muito. E depois ela fica uhum, presa a essas uhum, compras e não pode mudar o emprego, não é? Então, o que eu gostaria de saber contigo é uhum. justamente como nós podemos, então, controlar os nossos impulsos para não, então, cair nessa ilusão do cartão de crédito, do cheque especial e de outros empréstimos que a gente Uhum, sabe que os juros são muito altos e aí vão causar mais estresse. Como uhum. faz? Excelente. Tem aquela célebre, né, frase que, assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho
serve, né? Que é no Alice no País das Maravilhas. O que acontece é que as pessoas entram num loop de consumo. Claro, cada pessoa é única, cada pessoa tem um comportamento, não tem como generalizar. Mas a gente cai, basicamente a gente primeiro cai numa ilusão que é a do padrão de vida, né? E a gente acaba se cercando de coisas e de um padrão que a gente estabeleceu para a gente não se questionou. Muitas das vezes a gente acompanha o padrão de vida que veio da nossa família. É muito difícil quebrar isso, tá? Para cima e para baixo, né? A gente costuma acompanhar até por herança intergeracional, que chama na psicologia do dinheiro. Mas a gente entra dentro de um loop de um padrão de vida. E essa coisa do controle, do autocontrole, tem formas da gente conseguir melhorar, né? Ter mais autocontrole em todos os sentidos, mas no caso do dinheiro, o ponto principal que mais funciona é você estabelecer objetivos. É você ter ali na frente alguma coisa que você queira, que aquilo é muito importante para você. Então, se você, eu quero, meus sonhos, vai viajar para o Japão. Aí você fala, faz as contas, né, e vê quanto custa viajar para o Japão, é o seu sonho. E você vê, poxa, dá para fazer. Vai exigir um esforço? Pela minha renda hoje, vai exigir um esforço. Mas se eu poupar X reais todo mês, eu vou conseguir daqui a 2 anos, 3 anos, ir viajar para o Japão. O que vai acontecer quando você coloca isso como uma meta para você? Você vai lá, escreve, coloca na porta da geladeira, e fala, poxa, isso eu quero fazer mesmo. Então, você quer muito aquilo. E aí você vai ter X reais por mês que você vai ter que investir. Quando aparecer aquela tentação de consumo lá, poxa, aquela promoção daquela camisa, daquela calça, do sei lá o que vai aparecer, né, na Black Friday, o que for, né, você tem um desconto, você vai até querer, você vai continuar querendo comprar essas coisas, mas o que acontece muito é que a vontade de fazer, né, de projetar aquilo para a sua vida e conquistar aquilo vai ser maior. E aí você consegue, vai te ajudar, vamos dizer assim, vai te ajudar muito a realizar o que você quer. E tem também a própria evitar ter acesso com o que vai te gerar sair da sua rota, né? Por exemplo, evitar a tentação. Eu gosto de passear no shopping, por exemplo. Passear no shopping é a pior coisa que você vai fazer se você quer juntar dinheiro. É melhor passear no parque, viu, gente? E ainda assim você corre o risco de comprar aquelas bugigangas, né, que sempre vendem. Ti, eu tô vendo aqui, né, Brechó Chique da Carol, Solo Sagrado de Atami no Japão. É isso, a gente precisa estabelecer realmente o que vai, né, importar para realmente mudar os nossos comportamentos. Vou pegar aqui a frase que a Cláudia disse: poupar vicia, é só começar. E aí, para passar a palavra para você, veja, tem uma pergunta aqui muito boa da Fernanda, né? Quantos % do salário deveremos guardar? Então, eu sei que parece meio confuso, gente, nós falarmos sobre poupar, saber gastar, com tantas pessoas com dívidas, inadimplentes. Nós nunca tivemos números tão ruins nessa área, né, Ti? Mas 63 milhões assim, de negativados. 63 milhões de negativados. E a gente sabe que agora, com as consequências do isolamento, isso ainda pode aumentar, né? E muitas pessoas estão perguntando assim, então por onde começar? Né, para saber quantos % do salário eu devo guardar? Olha, em teoria, o máximo que você conseguir. Se você quer, sim. Já que a pergunta é quantos % o máximo que você conseguir. Mas é claro, o que acontece, né, como eu falei, e até aproveito para fazer, né, um convite para as pessoas acessarem a nossa Escola de Educação Financeira da XP, que é a XPED. XPEED. Tem um curso lá, um dos cursos que eu fiz, que é gratuito, chama Equilíbrio Financeiro. Só botar no Google, Equilíbrio Financeiro, Thiago Godoy, o Equilíbrio Financeiro vai estar lá de graça. É um curso super fácil, simples, mas que traz bastante ferramentas e metodologia para
essa organização financeira. Não existe um percentual, eu falei, guardar o máximo que você conseguir. Não existe um percentual. Tem gente que fala 10%, 20%, 30%, tem várias pessoas que falam percentuais. Mas vai depender mesmo de pessoa para pessoa. Vai depender do quanto você de quanto você tem de renda, de quais são os seus objetivos, né? De quanto você vai se comprometer a poupar, né? E o que você vai abrir mão para poder poupar aquilo, né? Então, assim, não adianta também você deixar de fazer tudo que você gosta para poupar, senão você não vai ter vida, né? A gente não quer isso, a gente quer pessoas vivendo agora, o presente, e podendo pensar no futuro. Então, dito isso, né, o primeiro passo é se conhecer, é ter esse autoconhecimento, né? E, junto a isso, é criar o hábito. Que seja R$ 100, se você começar R$ 100, mas criar o compromisso. Que assim, cara, a partir de hoje, todos os meses eu vou juntar algum dinheiro. Eu vou colocar, esse mês meu desafio é R$ 200. Chega lá no final do mês, poxa, eu consegui juntar 250, consegui guardar 250, olha que bacana. Eu consigo. Essa sensação de realização, que, poxa, eu consigo guardar, ela vai ser transformadora. E aí 250 vira 500, e aí você começa a falar, poxa, que bacana, eu consigo guardar. Alguém perguntou sobre o curso. Isso, é só colocar no Google, tá? Equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro. É um curso, e aí vai estar lá no Google, mas a escola, né, a nossa escola de educação financeira, chama XPED, XPED, XPEED. XPEED. Perfeito. Tá? Achei muito interessante aqui o que disseram, poupar vicia, né? E, gente, para poupar tem que evitar as frustrações, é igual quem está fazendo um regime, né? Quer eliminar peso, eu preciso então fugir das tentações, não é? Sim. Mas isso não significa que eu não me permita também, né, um biscoito recheado, né, uma hora ou outra, uma gostosura no final de semana. E aí, Ti, gostaria que você falasse sobre esse aspecto, porque senão dá a impressão, né, que nós somos assim os chatos, agora ninguém compra mais nada, não gasta mais. Não, porque senão a gente só sobrevive e não vive. Nas pesquisas aqui para o livro que eu fiz há um tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, Tiago, inclusive, fala sobre educação financeira agora nesse pós-pandemia. Eu encontrei muitas pessoas, Ti, e todos que estão aqui assistindo, que... A Laura está dizendo, muquirana, tem gente que guarda e nunca vai no restaurante. Pois é, não é isso que nós vamos falar, viu, Laura? É para vocês viverem. Isso. Então, só para complementar aqui a ideia, para passar a palavra para você, muitas pessoas dizem o seguinte, que trabalham o mês inteiro, adoecem, infelizmente, e só pagam contas. Então, eu sinto dizer que quem está vivendo uma situação dessa está sobrevivendo. Porque a gente não trabalha para pagar boletos, né? Nós precisamos dedicar o nosso talento, colocar o nosso dom a serviço do mundo para viver também. Então, eu entendo que a psicologia por trás do dinheiro vai evitar muito estresse, muitos problemas, né, Ti? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que a Glória perguntou assim, mesmo ganhando R$ 1.200, né, ela pode comprar as coisas que ela quer, que ela gosta, pagar as contas e ainda poupar? Pode. Pode, e tem um exercício, né? Claro que é um exercício que tem que ser feito pela pessoa, que é entender para onde está indo o dinheiro dela. Para onde está indo o dinheiro dela. E a gente sempre acha. Eu trabalhei um bom tempo com mulheres de baixa renda. A gente fez um trabalho lá na Estratégia Nacional de Educação Financeira com mulheres beneficiárias do Bolsa Família, inclusive, né? Que é uma renda baixíssima. E a gente, claro, é mais difícil, né? Com certeza, é mais complicado, mas tem como sim, tem como você se organizar e se planejar. Pensar em renda extra, pensar em como, né, buscar uma renda extra também é uma estratégia que incrementa a renda, né? Mas o ponto aqui é realmente ter essa consciência, ampliar essa consciência e olhar para onde está indo o seu dinheiro. Fazer esse controle. Não dá para fugir.
E não é assim, tem isso das crenças, né? Eu estudo muito isso, assim. O pessoal fala, é chato, educação financeira, isso aí é não sei o quê, tem que criar esse hábito, é muito difícil, é muito complicado. Pessoal, chato é ficar devendo o banco, pagando juros. Isso é chato. Isso é bem chato. Então, é necessário. Você quer falar alguma coisa? Não, pode terminar. Depois eu vou Tá. colocar aqui um comentário Então, interessante. assim, esse trabalho de crenças, ele é determinante, na verdade, porque ele muda a cabeça das pessoas, né? A pessoa reconhece. Todos nós, né, Bela, temos crenças. Todos nós, seres humanos, temos cérebro. Nós temos crenças que vieram, né, vieram dos nossos pais, nossos ancestrais, né? Ancestrais. Por sua vez, vieram dos pais deles. Então, uma troca intergeracional, assim, de gerações em gerações. Essas crenças, elas são limitantes, né? Em relação a dinheiro, tem mais de 70 crenças limitantes que já foram mapeadas aí pelos estudos de psicologia do dinheiro, que são divididas em 4 grupos de crenças. Então, todos nós temos crenças limitantes de aversão a dinheiro, de adoração a dinheiro, de status do dinheiro e de vigilância do dinheiro. É um assunto para a gente falar por mais uma live inteira, mas o ponto é que existe um trabalho que eu também faço lá na Expeed, né, tem curso sobre isso, inclusive, chama Dinheiro Sem Tabu. Também faço nos artigos que eu escrevo na Infomoney, que é o portal de notícias que eu escrevo segundas-feiras. E é muito esse trabalho de crença, que é assim, caramba, quais crenças limitantes sobre dinheiro você tem? Será que você tem crenças de aversão ao dinheiro e inconscientemente você está, né, não permitindo que você consiga ter uma renda melhor ou que você, na verdade, possa usar melhor o seu dinheiro, né, com mais responsabilidade, como a gente disse? A vigilância, que alguém comentou aqui. A vigilância, vou repetir as crenças, tá? Só um minutinho. A vigilância, ela aparentemente é muito boa, porque o vigilante, quem tem muitas crenças de vigilância do dinheiro, tem um controle muito bom sobre o seu dinheiro. Então, na média, é muito positivo, que é justamente o que a gente quer aqui, né? Que as pessoas tenham mais controle sobre o dinheiro. Mas também, se a pessoa tiver muita vigilância, muito apego a esse controle, ela vai ter estresse financeiro também, que é o que a gente chama. Ela fica muito ansiosa, ela fica muito apegada àquilo, ela tem muitos medos irracionais e acaba não aproveitando a vida dela. Ela vive para poder controlar o dinheiro dela. Tá? As quatro crenças são aversão ao dinheiro, crenças negativas sobre o dinheiro, adoração ao dinheiro, quando a pessoa acredita que o dinheiro é a solução para todos os problemas dela, né? E isso também foi estudado. Eu estou falando isso é tudo estudos científicos, tá? Não são coisas que eu estou dizendo aqui da boca para fora, não. Então, assim, adoração ao dinheiro também é muito ruim, porque a pessoa ela acha que só vai ser feliz quando ela tiver muito dinheiro, e esse muito dinheiro nunca chega também, né? Status do dinheiro, que é quando a pessoa tem muita necessidade de mostrar o padrão de vida que ela não tem. Isso acontece muito também. Ela está muito preocupada com a questão externa, que ela vai aparentar, e isso, né, não tem como nem dizer quanto estresse isso gera. E a vigilância que eu falei agora. E isso tudo é o seguinte, né, Bela? Isso o que a gente está falando é equilíbrio. Tudo aqui que a gente está falando é para mostrar que a gente tem que desenvolver o equilíbrio na vida. Com o dinheiro, com o tempo, com as horas. Isso. Ti, estou de olho aqui no nosso tempo, tem muita pergunta aqui, mas antes eu quero trazer um comentário da Lilith. Aliás, eu estou adorando, tá, a interação dessa nossa live de hoje, dessa entrevista, altíssimo nível, muitas pessoas aqui abrindo o coração, e isso é muito bacana, porque uma pessoa vai incentivando a outra, e aquela que ainda está com dificuldade vê que ela não é a única, realmente temos mais de 60 milhões de pessoas que estão devendo, não conseguem pagar suas contas. Então, tem alguma coisa aí, né, que a gente precisa descobrir. E Tiago Godoy, então, está falando então o que está por trás dessas nossas atitudes que nos levam a muito estresse e frustração e infelicidade. A Lilith, ela diz assim: olha que interessante, eu consegui limpar meu nome negociando minhas dívidas à vista. Agora eu morro de medo de me endividar de novo. Esse medo é o que me protege.
Antes de passar para mais algumas perguntas, Ti, você poderia falar sobre aqueles casos de empréstimos para pagar empréstimos? O quanto isso é perigoso? Sim. Isso acontece muito, é muito perigoso. As pessoas ficam ansiosas, né, que estão na dívida e pegam um empréstimo para pagar uma dívida. E o que acontece é que a matemática não fecha. A matemática não fecha. Por quê? Porque o que você está pagando de dívida, os juros que você está pagando nessa dívida, é muito alto. Os juros que você vai pagar no empréstimo também é muito alto. Pegou um dinheiro, vai pagar. Se você conseguir, né, se tiver uma dívida muito, com juros muito pesados, está calculando, você fez a conta, claro, né? Está tudo certinho, e você consegue um empréstimo muito bom, com juros muito baixos, aí sim, você se planeja, tem realmente né, um controle correto, você pode quitar essa dívida e aí você é como se estivesse fazendo uma portabilidade, você está pagando uma outra dívida, que é um empréstimo que você está pegando, né? Agora, não é o que acontece na imensa maioria dos casos. As pessoas pegam um empréstimo para pagar uma dívida com juros também ruim, usam aquele dinheiro que ela pegou, ela não se planeja, então ela usa para pagar uma outra coisa que ela não previa, ou para comprar alguma coisa. E aí ela só, na prática, ela só aumenta a dívida dela e se enrola muito. Você está querendo dizer que eu só posso pegar um outro dinheiro para pagar o empréstimo se esses juros for bem menor do que o que eu estou pagando. É isso? Se você não conseguiu negociar a sua dívida, tem uma dívida. Ah, Se tá. você chegou para o credor, o primeiro passo é renegociar essa dívida. O que você diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar essa dívida no jeito que ela está. E aí você pode renegociar essa dívida. Como é uma negociação. Então, claro, o que tem que acontecer numa negociação? Ela tem que ser boa para as duas partes, para as partes envolvidas, né? Você não quer ser inadimplente, você não quer ficar ali sem pagar, né? Ser um mal pagador. Você quer pagar. Só que é possível você renegociar, você conversar e ver o que dá para ser feito. Então, se você conseguiu renegociar e quitar essa dívida, perfeito. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Se não, se essa dívida realmente é perigosa, está te prejudicando e você não consegue pagar e não consegue renegociar, e você por acaso conseguiu ir com um empréstimo que você analisou e está muito mais barato, ok. Só que, já estou dizendo, antemão, isso é muito pouco provável de acontecer, isso é muito difícil de acontecer. O que os estudos indicam é que na hora que a pessoa pega esse empréstimo, ela vai, ao invés de pagar aquilo e se organizar para pagar o empréstimo, ela se enrola muito mais. Faz mais Tá? dívida. Então não pegue empréstimo para pagar dívida. Na prática, renegocie sua dívida, se organize, corte os seus custos, renegocie o prazo para pagar. Às vezes você não consegue estender, renegociar tanto o valor, mas consegue organizar o prazo. E aí você corta custos, se planeja e vai pagando ela aos poucos. Perfeito. Lilith está dizendo, precisamos de gente que fale de dinheiro de forma descomplicada. Parabéns, Tiago. Ti, como muitas pessoas estão entrando agora, eu queria que você repetisse o curso gratuito que tem lá na XP, e inclusive falar um pouquinho sobre caixas e torneiras. Mas de olho aqui no nosso tempo, Isso. tem ainda mais uma pergunta que a gente precisa responder aqui, que é sobre cartão de Tá. crédito. Depois para a gente falar sobre o custo da paciência e o custo da impaciência, tá? Perfeito. Tá. Então, rapidamente, né, de forma resumida. A escola é a Xpeed, XPEED, tá? Só buscar no Google. O curso é o Equilíbrio Financeiro. Equilíbrio Financeiro. Se botar no Google Equilíbrio Financeiro, vai aparecer esse curso, tá? Ele é gratuito, ele é simples, tem algumas aulas, 6 aulas, rápidas, ele é todo online, com exercícios muito práticos. E nesse curso está lá a metodologia das caixas e das torneiras. Essa sim eu que desenvolvi, né, baseado no que eu já vivi, no que eu já vi que funciona e a dificuldade das pessoas em fazer isso. Então ela é uma metodologia muito simples, muito lúdica e muito eficiente. Ela realmente funciona. E, claro, eu vou falar rapidamente aqui, mas para quem acessar lá, compartilharam aí gentilmente o link. Tá lá bem explicadinha, né? Tá bem explicada e detalhada lá com imagem, com animações. Nosso time de audiovisual é muito fera, então tá muito bem feito.
Mas o que é a metodologia das caixas e das torneiras? Ela é uma forma de você organizar o seu orçamento. Todos nós temos caixas e todos nós temos torneiras. Tá? Pega Nós essa, temos gente. Respira caixas e fundo torneiras. e pega essa. Boa. Respira em fundo. Agora vem um conhecimento que muda tudo, tá? Então respira fundo para o cérebro entender. Presta atenção. Muito bom. Nós temos caixas e torneiras, pessoal, todos nós. Né? As caixas, né, são as rendas, são o dinheiro que a gente quer, é o nosso dinheiro que entra e o que a gente consegue investir e guardar. Tá? Então pensa em 4 caixas. 4 caixas. A caixa principal é a caixa T, a caixa do trabalho, porque é ali onde entra o seu dinheiro. É o trabalho do que você faz, né, do seu salário, né, o que você exerce como profissão, o seu negócio, se você é autônomo, se você tem o seu negócio próprio, a caixa do trabalho. E nós temos mais 3 caixas. Tá? Nós temos a caixa E da emergência, que é o que a gente falou antes. É importantíssimo ter a caixa da emergência, que é um dinheiro para você viver durante um ano, se algum problema acontecer, e a caixa T cessar, você não tiver mais a caixa T, ou tiver uma queda na T. Então a caixa E da emergência. A caixa S do sonho, que é o que você quer conquistar. Lembra que a gente falou? Poxa, eu quero um sonho. Então você tem que escrever o seu sonho lá. E falar, eu vou conquistar, eu vou conseguir daqui a vou planejar, fazer ali minhas continhas e vou planejar o meu sonho, seja ele um sonho de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Tá? Você vai definir, poxa, quando é que eu vou conseguir conquistar? Faz as contas e corre atrás, porque realizar sonhos com educação financeira assim, é o melhor dos mundos, porque é aí que você vai ver o quão é importante você buscar esse conhecimento. Vai realizar sonhos, vai ficar viciado em realizações. Olha que coisa boa. E a caixa F, caixa do futuro. Caixa que você vai juntando ali pouco a pouco para o seu futuro, lá na frente, quando você quiser se aposentar, tiver uma renda extra ali que vai ficar rendendo aquele dinheiro e vai te dar ali rendimentos lá na frente, tá? Para o longo prazo, 20 anos. Tá? Então, eu falo caixas, tá, pessoal? Mas não é para vocês guardarem dinheiro em caixa. Um disclaimer aqui, é importante colocar essa observação. Só para visualizar. A caixa é para visualizar, tem que investir, né? Tem que, aos poucos, aprendendo sobre investimento e investindo. A gente pode falar disso em outra live também. Mas, então, caixa T, caixa do trabalho, caixa E da emergência, caixa S do sonho, caixa F do futuro. Tá? As suas caixas são o que mais importa, que você vai querer, né, formar a caixa E, formar a caixa S e tudo mais. Só que tem as torneiras nesse meio do caminho. Então imagina ali que está saindo torneira, que é o seu dinheiro saindo para as coisas que você precisa. Né? Então o que a gente tem que se atentar é que as torneiras elas costumam ser muito maiores do que a gente pensa. Né? Então eu classifico as torneiras em 4 grupos também. Então a gente tem torneiras do grupo A, que são as necessidades vitais, que é o que você precisa para viver. Né? E isso, claro, vai de cada pessoa, mas basicamente é onde você vai morar, como você vai morar, sua alimentação, sua saúde, né, as coisas que são essenciais. As do grupo B, que são as necessidades importantes, ou seja, o que você precisa mesmo, o que você quer, né, não necessariamente... Você pode viver sem aquilo, mas você quer, né, ter aquilo, aí você vai definir, de pessoa para pessoa, né? Então, não sei, para mim, livro é algo importante. Então, tudo bem, para mim, o livro aqui tá para cá, o seu livro tá para cá. É importante? Isso. Então, vai de pessoa para pessoa, tá? A gente não vai ter tempo para fazer esse exercício aqui, mas é um exercício, a pessoa tem que sentar ali e pensar direitinho, ir escrevendo. Eu tenho um curso lá na Expedia que chama Desafio da Prosperidade para Casais, que eu convido os casais a fazerem as metodologias, é maravilhoso e isso é transformador também, porque são 2 pessoas fazendo essas metodologias e realmente construindo aí um futuro em casal. Tá? Com certeza. Mas só para fechar as torneiras, necessidades vitais, necessidades importantes
desejos importantes, que é o que você deseja, mas não é necessário, são desejos, tá? E os supérfluos, que são o último grupo de torneiras. Quando você faz esse exercício, quando você está escrevendo ali tudo, você percebe que tem muita coisa lá no supérfluo. E aí que está a beleza dessa metodologia, porque você começa a ver, poxa, tá, bem, se eu quero lá fazer, se eu preciso fazer minha caixa de emergência, eu tenho que economizar X, e eu quero conquistar aquele sonho daqui a 2 anos, poxa, eu vou ter que cortar aqui nessas torneiras, eu vou ter que Escolha. apertar essas torneiras aqui que eu não preciso tanto. Então, esse exercício é maravilhoso porque ele dá uma visão para as pessoas de como elas podem realmente, na prática, economizar. Perfeito. Tia, eu vou fazer o seguinte, como essa live ficará salva aqui no IGTV, também lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, lá na legenda, gente, eu vou colocar, tá? Essas 4 caixas, que é TESF, né? A sigla, Trabalho, Emergência, Sonho e Futuro, TESF, e depois as torneiras, porque aí isso já vai incentivando vocês a depois fazerem o curso gratuito lá que o Thiago tem na XP. Ti, tem tanto comentário aqui bacana, né? Estilo Lucelena Fernandes, 2 filhos, 2 torneiras, né? Aí tem gente falando que o filho já é cachoeira, não é torneira, enfim. Comentários muito bacanas, estou muito feliz aqui com toda a interação de vocês. Sim, nós vamos deixar salva, a Djalma está dizendo tirar de um lugar para colocar em outro, e aí são escolhas, né? Para a gente caminhar para uma conclusão, tia, eu vou trazer aqui um assunto que acho que afeta todos nós, né? E aí tem um conteúdo que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho nesses últimos minutos, que é o preço da paciência e o preço da impaciência, ou seja, os juros, né? Quando eu quero uma coisa agora e pago depois, estou com um tipo de juros. E quando eu tenho um dinheiro agora e não vou ser impulsiva, não vou gastar com nada, eu vou guardar, planejar para depois. Então, emendo isso com o que o Felipe está perguntando. E os parcelamentos no cartão no valor além do que recebo, mas quero muito o produto? Olha, Felipe, é difícil. Não é querer, né? A gente quer muita coisa. Não estou dizendo que não tem que querer. Sim, a gente tem que querer, mas a gente tem que querer na hora certa. E saber conquistar as coisas. Porque o preço que você vai pagar na sua vida por querer uma coisa e tomar uma atitude equivocada com o seu dinheiro vai ser muito pior do que você simplesmente não ter aquilo agora, né? E assim, isso é muito claro, isso é muito certeiro. Você quer um bem? Tá, quanto que ele custa? Se você calcular lá os juros de quanto você vai pagar se você parcelar ele em infinitas prestações, você vai pagar 2 vezes, 3 vezes, dependendo dos juros, mais do que ele vale. Se você tiver, como a Bela falou, o preço da paciência para se planejar e ir guardando aos pouquinhos, lá na frente pagar à vista isso, até negociar um desconto à vista você consegue, um bom desconto. Dependendo do que for que você for comprar, o valor, 20%. Eu conheço gente que comprou apartamento com 40% de desconto porque pagou à vista, na Planejou, frente. teve paciência. Então, assim, como você disse, primeiro, né, pagar uma prestação a mais do que a sua renda. Não dá. Não dá para você viver numa negação, porque isso é uma negação. Você está negando uma situação real. E isso vai te dar um problema muito maior. Te dá um problema ali, ó, parcelamento no valor além do que recebo. Poxa, Felipe, você vai se complicar, cara. Vai se complicar muito. E isso vai te dar problemas assim que, puxa, vai uma bola de neve que você não vai dormir, vai ter, putz, não. É melhor você segurar sua vontade de comprar aquilo, realmente, sabe? Respirar fundo e falar, pô, eu vou conseguir, mas eu vou conseguir sendo inteligente, sendo planejador, vou cortar, porque tem coisa assim que a gente compra, a gente gasta, que a gente não usa, sabe? Eu vou fazer um bazar, vou vender algumas coisas, vou vender aquilo ali que eu não uso, vou conseguir uma renda extra, vou vender coisa na internet, vou me organizar para conseguir. Você quer muito o negócio? Então você vai se organizar para conseguir. Mas não é fazendo parcelamento, não é se endividando e depois, puxa a vida, tendo aí uma dor de cabeça que pode durar anos na sua vida. Eu conheço pessoas que ficam anos endividados e, só para fechar o que eu estou falando, porque eu realmente vejo de perto isso,
eu estudei, né, no mestrado, eu estudei endividamento, eu estudei populações endividadas, 400 pessoas endividadas. E o endividamento, ele causa estresse, saúde, assim, problemas de saúde mental gravíssimos, desde a pessoa não dorme, a pessoa fica ansiosíssima, ela come demais e fica, ganha peso, né, traz obesidade, o endividamento. Ela tem problemas realmente de queda de cabelo, de relacionamento, até suicídio, que é gravíssimo, né, é terrível, mas até suicídio. Então, assim, o endividamento ele é péssimo em todos os sentidos. Não tem nenhuma vantagem de você estar enrolado em dívida sem conseguir pagar. Aliás, durante agora o isolamento, muitas pessoas, né, nós soubemos de muitas histórias de pessoas que estavam endividadas, aperreadas para pagar os boletos, com um monte de coisa em casa que não era usada há muito tempo, né? Então, para encerrar, temos aqui 4 minutos. Você acha que a falta de educação financeira está por trás de muitos problemas de saúde? Sim, a origem, né, assim, olhando os dados que eu tenho, tá? E aí não é nem só uma questão de achar, não, é realmente perceber pelos dados. O endividamento, ele causa muitos problemas de saúde. Muitos. Como a gente falou agora, saúde mental, saúde física, tudo. Existem várias N causas para o endividamento, né? A pessoa tem, né, várias questões na vida que vão acontecendo. Mas uma coisa em comum que acontece é a falta de planejamento, a falta de organização financeira. E a falta de organização financeira, ela é uma consequência da falta de educação financeira. Então, né, respondendo a sua pergunta, dando a volta, a falta de educação financeira traz consequências. Essas consequências são o endividamento e outras coisas, né, que levam, mas o endividamento é um dos piores, que leva a problemas de saúde. Então a gente tem uma correlação direta, sim, entre falta de educação financeira e problemas de saúde. Ou seja, a educação financeira, de verdade, sabe, não é um exagero, ela salva vidas. Né? Ela salva vidas, ela muda a vida das pessoas, ela realmente transforma e constrói bons hábitos nas pessoas. E isso é positivíssimo, tem, né, esses hábitos vão para frente, né, a gente ensina para crianças e tudo mais, jovens, isso vai para frente e a pessoa se torna muito melhor. Com mais liberdade, né? E não salva muito relacionamento, né, gente? Quantos casais a gente sabe que se separam porque um se descontrola e tem a infidelidade, né, financeira, mas aí isso vai ficar para a próxima live. Então, para a gente encerrar, queria suas considerações finais, pedir que você repita o caminho, né, para o seu curso gratuito lá na XP, não só o curso para indivíduos, mas também para casais. Joia. É na XPED, XPEED. Equilíbrio Financeiro é o curso gratuito. E o Desafio da Prosperidade para Casais é o curso para casais que é um curso de 5 semanas, um curso mais longo, mas que transforma vidas também. E como considerações finais, primeiro agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando, de ter participado do livro, né, de ter contribuído com esse livro que está maravilhoso. Eu recomendo que todos leiam, dá um tempo. Isabela Camargo. Só um parênteses, é grosso, gente, mas é fácil de ler, tá? As histórias são curtas, eu tenho recebido esse feedback tremendo, a leitura flui, pronto. Perfeito, e muito bem escrito, muito fluido, né? Muito fácil, gostoso de ler, realmente maravilhoso, não é? E não é porque eu sou suspeito para falar, né? Mas realmente é maravilhoso. E sobre educação financeira, que eu sempre digo nos cursos, tá? Muita gente tem medo, acha que é um tabu, não quer falar de dinheiro, acha que é difícil, acha que tem que entender de matemática. Não tem que entender de matemática, não é nada complexo, pelo contrário, eu sempre falo, é muito mais fácil do que você pensa. Né? Tem que se abrir para isso, tem que começar aos poucos, mas à medida que você vai tomando gosto pelo negócio, né, vai realmente aprendendo que isso é um bem danado que vai fazer para a sua vida,
você vai mudar. Então é muito fácil, eu convido todos que conheçam lá nosso trabalho na Xpeed e que comecem a se tornar pessoas financeiramente educadas. Pronto. E saudáveis. E assim, gente, a gente pode viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? E não sobrevivida. Ti, obrigada mais uma vez por você fazer esse trabalho fantástico, né? Porque nós sabemos, não dá para fugir do assunto. Geralmente a gente foge justamente daquilo que a gente precisa falar, né? Eu tenho certeza que mais de 2.000 pessoas passaram aqui nessa última hora conosco. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, as palavras são sementes, então compartilhem com quem vocês gostam, porque assim todos poderemos viver, né, com colegas no entorno que esteja mais equilibrado. Até mais, meu querido. O Insta do Thiago, Psi Financeiro, o Edson está perguntando, tá? Isso, PSI financeiro, PSI financeiro. Perfeito. Antes de encerrar, deixa eu só deixar aqui um convite para a turma, que amanhã, ao 12:30, vocês podem almoçar comigo e com a Karina Uchoa, que eu já vi que ela está aqui na live, para a gente falar sobre o que é assédio moral. Muitas pessoas falam do assunto igual dinheiro, né? Acham que sabem, mas depois, né, se surpreendem e falam, poxa, né, podia ter me informado antes para poupar para evitar, na verdade, muitos problemas. Então, amanhã eu volto 12:30. Tchau, Ti. Até mais. Tchau, minha linda. Então, gente, muito obrigada, tá? Pelo tempo e confiança de vocês. Se vocês gostaram, deixe um comentário. Eu vou compartilhar já já lá no IGTV. Vou colocar as caixas e torneiras do curso do Tiago Godoy, Psi Financeiro, meu companheiro de vida, e nós temos aí tentado levar cada dia o assunto tempo e dinheiro, porque a sabedoria, meus amores, é quando a gente percebe quando o tempo é dinheiro e como nós podemos conviver bem de forma saudável, não é, com essa relação. Boa noite para vocês. Até amanhã.